Olá, quero saudar a todos na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dias que nós estamos vivendo em maio de 2020 são dias constrangedoramente inquietantes. Sabemos que existe uma enfermidade graçando por aí, sabemos que a situação econômica, não só do país, mas a nossa situação econômica corre sérios riscos hoje e especialmente nos dias que vêm pela frente. Sabemos que atravessamos uma crise política, social, complicada. São dias difíceis. E dias em que o que você e eu mais precisamos e é onde nós temos que nos apegar é na esperança. Relendo Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, eu me deparei com essa frase que está aí colocada, projetada. Um dos seus personagens, e logicamente expressando aquilo que é a convicção do próprio Dostoiévski, diz isso: sei que a minha vida está chegando ao fim, mas sinto que a cada dia minha existência terrestre se une mais à nova vida, infinita, desconhecida, porém muito mais próxima, cujo pressentimento faz a minha alma vibrar de entusiasmo, ilumina o meu espírito e enternece o meu coração. Dostoiévski viveu em tempos também difíceis, tempos também complicados, na Rússia do seu tempo, mas da perspectiva de alguém que conhecia o Evangelho, conhecia a Jesus Cristo, a sua esperança estava colocada naquilo que viria depois da vida terrestre. E eu creio que é isso que deve constituir também a nossa esperança nos dias de hoje. Hoje nós vivemos dias difíceis, mas temos que viver o hoje da perspectiva do amanhã. Talvez você me pergunte por que esse título Esperançologia. Bom, você pode optar aqui por algumas sugestões do significado desse termo. Na verdade, tem a ver com esperança, e eu junto a palavra esperança com a palavra teologia. Por quê? Porque, como afirmamos, nós que somos reformados, nós afirmamos isso, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Portanto, a nossa vida e a nossa esperança estão colocadas na palavra de Deus, na Bíblia, na teologia. Também é a junção da palavra esperança com escatologia, porque escatologia tem a ver com aquilo que ainda não aconteceu e que Deus, na sua palavra, revelou em parte, ao menos. E eu diria que na escatologia bíblica está firmada a minha esperança. Eu espero que a sua também, e ao longo desses nossos encontros, queremos compartilhar a respeito disso. É claro que a esperançologia também junta esperança com cardiologia. E eu não estou pensando aqui nas enfermidades físicas do coração, mas eu estou pensando que a fé, na verdade, ela tem a ver com o coração. Por isso, o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nossa esperança, ela provém da fé que está guardada e gravada no nosso coração. Também tem a ver com filosofia, esperança mais filosofia, porque eu preciso de uma filosofia de vida. A minha filosofia de vida, ela vai estabelecer o meu estilo de vida. E o meu estilo de vida, a minha filosofia de vida, a minha cosmovisão, ela vai promover a minha reação hoje diante das situações que estamos passando. Por isso, eu quero convidar você para, ao longo desses próximos sábados, nós meditarmos, nós pensarmos, fortalecermos, firmarmos a nossa esperança. Pedro escreveu num contexto bastante difícil. Eu gosto de lembrar, eu gosto de pensar que, guardadas as proporções, o apóstolo Pedro, como de resto a primeira igreja, a igreja primitiva, ela viveu, ela se desenvolveu, ela se espalhou, ela se expandiu dentro de um contexto de globalização.
de novo, respeitando as diferenças. Hoje a globalização ela é mundial por conta de todo o sistema de comunicação e de transporte que nós temos. Na época, o mundo, praticamente o mundo conhecido de então, ele era dominado pelo Império Romano. E o Império Romano, como hoje, ele não impunha apenas a sua força pelas armas, pelas suas legiões, mas o Império Romano impunha também a sua cultura, a sua visão de mundo, ela impunha o seu governo sobre aqueles povos que eram conquistados. E nesse contexto da globalização daquela época, em que a igreja passava por muitas provações e muitas dificuldades, Pedro escreve algo importante para nós hoje, por isso tem passado pelos séculos. Ele diz o seguinte: de fato, não seguimos fábulas, teorias absurdas, coisas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder de Jesus Cristo, mas também da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro foi testemunha da primeira vinda do Senhor Jesus, e como nós vamos ver aqui ao longo dessas semanas, ele também testemunhou aquilo que Jesus falou a respeito de uma futura volta que ele teria à terra. E aí Pedro conclui assim: temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia, uma vela que brilha em lugar escuro. Ela dá a direção, ela aponta, ela mostra essa claridade, ela vai crescendo no nosso coração, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Que esses nossos dias juntos aqui sirvam para que essa estrela da alva brilhe ainda mais firme, mais forte, mais clara no nosso coração nos dias escuros, nos dias obscuros que nós estamos atravessando. Nós vivemos tempos difíceis, ou pelo menos tempos estranhos. Para muitos de nós, cresce uma sensação de solidão, a quebra da rotina com a qual estávamos habituados, há uma parada da correria no qual muitos de nós estávamos envolvidos, mas é interessante porque essas paradas que Deus promove na nossa vida, esta solidão que muitas vezes Deus provoca na nossa vida, ela sempre tem um propósito. Eu me lembro da vida de Davi. Davi foi ungido rei, porém a unção de Davi ela só trouxe problemas para ele. E ele vai passar muitos anos fugindo, se escondendo, porque ele era perseguido e se fosse apanhado, ele seria muito maltratado e possivelmente ele seria morto. Mas num momento em que ele se encontra absolutamente sozinho, e no segundo livro de Samuel, capítulo 22, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, o primeiro versículo diz para nós que, de repente, Davi se viu sozinho na caverna de Adulão. E é ali na caverna, na solidão daquele lugar escuro, úmido, que Davi escreve o Salmo 142, e é impressionante. O versículo 5 do Salmo 42 resume aquilo que Deus levou Davi a perceber. Ele diz assim: Senhor, tu és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Nesses dias eu tenho assistido a jogos do passado, porque os canais esportivos eles estão passando em retrospectiva. Eu estou vendo jogos da seleção, de Copas do Mundo, eu estou vendo, assistindo partidas do Guga, partidas que eu não pude assistir ao vivo na época em que ele jogou, mas é interessante porque eu sei o resultado. Eu já sei qual é o resultado da partida, eu já sei qual é o resultado daquele campeonato, mas mesmo assim, muitas vezes eu me pego com uma certa dose de nervosismo. Puxa, Guga, por que você não rebateu melhor? Puxa, jogador, por que você não deu aquele passe? Hoje que nós vivemos nesse mundo em transformação, é importante nós sabermos que o resultado já está determinado. Nós sabemos qual é o fim dessa jornada na qual nós estamos envolvidos, de forma que nós temos que ter aquela perspectiva do salmista do Salmo 121, quando ele diz assim: olho para os montes, e ele pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os dias que temos pela frente, meus irmãos, não vamos nos enganar, são dias difíceis. Depois que passar essa pandemia, quando vier toda a crise econômica, quando crescer a crise política que envolve aí o nosso país, nós teremos tempos difíceis. Por isso nós precisamos apelar para a esperança, algo que só os cristãos têm, de forma firme, de forma sólida.
Eu pesquisei na minha Bíblia a ocorrência de esperança e eu encontrei textos muito interessantes. Pedro diz na sua primeira carta, ele diz assim que nós devemos estar sempre preparados para reagir, para responder a todos aqueles que pedirem em razão da esperança que é em nós. O cristão, sim, ele tem esperança e ele precisa partilhar essa esperança. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, que para que eu consiga ficar sóbrio em tempos difíceis, como esse que nós estamos passando, eu devo trajar a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Isso tem que estar presente na minha cabeça, na minha mente, a esperança da salvação. E assim a Bíblia vai relatando isso. Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a minha esperança em Cristo, ela se resume, ela se limita apenas a esta vida, então eu sou dos homens o mais infeliz. Não, ela tem que transcender esta vida. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, quando o autor de Hebreus define para nós o que é a fé, ele diz que a fé é a certeza das coisas que eu espero. A certeza de coisas que eu espero, a convicção de fatos que ainda não se tornaram visíveis, mas que estão devidamente prometidos. Então, quero convidá-los para nós buscarmos na palavra, a palavra de Deus para nós, o fundamento da nossa esperança. Quero começar lembrando aos irmãos e apresentando aquilo que eu entendo que é um panorama da história do início até o fim. Em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, nós lemos que Deus revelou o mistério da sua vontade. De acordo com o seu bom propósito, há um propósito que ele estabeleceu em Cristo. E qual é o propósito? O versículo 10 diz isso: fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Há um plano que está em andamento, e esse plano de Deus, ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim, nós estamos no meio. Mas se você olhar, nós vemos que o começo desse plano está relatado nos primeiros 2 capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2, em que nós percebemos ali harmonia, nós percebemos ali o acordo, a plenitude, a perfeição dos relacionamentos entre o homem e Deus, o homem com a natureza, o homem consigo mesmo. É um momento de paz, de tranquilidade, de perfeição. Esse plano, ou melhor, esse momento ele é interrompido em Gênesis capítulo 3, mas ele volta a ser relatado e revelado na Bíblia nos últimos 2 capítulos. Em Apocalipse, capítulos 21 e 22, em que nós vemos que aquela condição que predominou nos primeiros 2 capítulos, Gênesis 1 e 2, volta a acontecer nos últimos 2 capítulos: perfeição, harmonia, paz, a ausência do mal. Esse plano, ele tem uma interrupção quando Deus havia definido no capítulo 2 de Gênesis, enquanto tudo estava bem, ele disse para Adão e para Eva: olha, vocês dispõem de tudo que tem aqui nesse jardim, menos aquele fruto. Porque no dia em que vocês comerem aquele fruto, certamente vocês morrerão. E agora a morte, ela entra na história humana. Por isso que Gênesis 3 é catastrófico no seu efeito. O pecado invade a história. E aquilo que era perfeito, que era harmônico, aquilo é destruído. Ou pelo menos aquilo é prejudicado. E agora o pecado, ele jaz. E Deus vai cumprir aquilo que havia decretado no capítulo 2 de Gênesis. Certamente morrerão. Agora a morte passa a fazer parte da história da humanidade. Ora, esse evento catastrófico de Gênesis capítulo 2, ele exige um outro evento igualmente catastrófico, um evento que se equipare a ele em poder, em magnitude, para que ele possa então ser resolvido. E nós vemos que esse acontecimento ele vai acontecer no ano 33 depois de Cristo, na véspera da Páscoa, quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, é crucificado e é morto em lugar dos pecadores.
o decreto de Gênesis 2, ele se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus experimenta a morte no seu sentido absoluto. Lembra do brado de Jesus na cruz? Deus meu, por que me abandonaste? Sim, a morte, nesse sentido de separação de Deus, de afastamento de Deus, desse afastamento trágico de Deus, ele é experimentado pelo Senhor Jesus Cristo. E por 3 dias o Senhor, e 3 noites, o Senhor está afastado de Deus. Por quê? Porque a maldição de Gênesis capítulo 2, o decreto de Deus em Gênesis 2, se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. E aí Paulo vai relatar isso quando ele escreve que o Evangelho é isso, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. E em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo afirma que Jesus foi feito maldição em nosso lugar. A maldição de Gênesis 2, que acontece, se torna prática em Gênesis 3, é descarregada sobre Jesus Cristo. E aí o Senhor, no momento da sua morte, no momento em que ele suspira pela última vez, ele faz uma declaração que é crucial para nós entendermos esse plano de Deus que está em andamento, quando ele diz, está consumado. É interessante, eu quero que você saiba que o Senhor Jesus, ele usou ali uma expressão que está relatada na Bíblia com esse verbo tetelestai. Se Jesus tivesse apenas dito, Senhor, eu fiz, o verbo seria numa forma que remeteria a um acontecimento do passado, mas ao usar esta expressão, gramaticalmente Jesus está falando aquilo que era para ser feito, eu fiz, e o resultado disso é duradouro, o resultado disso é definitivo, é permanente. Está consumado. O que é que está consumado? Aquilo que Deus havia decretado em Gênesis capítulo 2, a morte, o afastamento, a separação de Deus. E é a partir desse está consumado que a restauração de todas as coisas ela começa a acontecer. E agora, vida após vida, pessoa após pessoa, está sendo ganha pelo Evangelho e está sendo remetida, por assim dizer, a experimentar a plenitude que está garantida em Apocalipse capítulos 21 e 22. Jesus falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade agora está com ele. E é a partir dessa autoridade conquistada através da cruz que ele encaminha, ou ele envolve a igreja na grande comissão de falar do Evangelho, de promover o Evangelho até os confins da terra. Queridos, este é o plano divino. Este é o plano divino que está em andamento. Ele não sofreu nenhuma interrupção, ele não vai ter nenhuma mudança. Se você precisa de uma visão panorâmica da história, aí está. É isso que está acontecendo. Nós estamos aí. Nós estamos nesse meio. A história tem começo, meio e fim. Nós estamos nesse meio, depois da cruz e antes ainda de Apocalipse, versículo 21, versículo 22. Eu gostaria de mostrar alguns exemplos de como esse plano está em andamento ao longo do tempo. Como é que Deus governa a história. A primeira passagem interessante, eu quero voltar para o livro de Daniel, no capítulo 2. Daniel, ele está passando um momento crítico. Ele e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. E agora, Nabucodonosor, o rei de Babilônia, ele teve um pesadelo numa noite. E quando ele acorda de manhã, ele exige que os seus magos, os seus sábios, os sábios do reino, digam para ele qual foi o sonho que ele teve e o que significa aquele sonho. Algo sobre-humano. E como é que alguém vai adivinhar, vai saber o sonho que outra pessoa teve? Muito bem, Daniel, junto com seus amigos, ele pede sabedoria a Deus, ele ora a Deus e Deus revela para ele não apenas o sonho que Nabucodonosor tivera naquela noite, mas qual é a interpretação deste sonho.
E como conclusão dessa revelação de Deus, como percepção dessa revelação de Deus, Daniel diz isso: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e ele estabelece reis. E ele vai contar para Nabucodonosor exatamente isso, que ele, Nabucodonosor, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Ele pode ser o maioral diante dos homens, mas diante de Deus ele é apenas mais um. Daniel está dizendo, a história está controlada por Deus. Deus controla a história. E o livro de Daniel, se você tiver tempo para estudá-lo, você vai ver que ele nos ajuda a formular uma, que eu chamo uma filosofia da história. Tanto pelo anúncio dos reinos que viriam, quanto do plano revelado de Deus para Israel, que está lá no capítulo 9, versículos 24, 20 em diante, nós vamos falar disso mais adiante. Eis aí um exemplo, Deus controla, ele estabelece reis e ele destrona reis, segundo o seu propósito. Eu tenho uma outra passagem muito importante, quando José, antes de morrer, está lá em Gênesis capítulo 50, finzinho da história, eu acho que você conhece a história de José, do Egito. Muito bem, quando ele está próximo da sua morte, ele diz isso aos seus irmãos: eu estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que ele prometeu com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. Ora, de onde é que José tirou isso? De onde é que José tirou essa ideia de que Deus viria para libertar o seu povo ali do Egito, que eles estavam escravizados, eles ainda estavam lá no Egito, estava começando a história de 400 anos de escravidão no Egito. Muito bem, é porque lá no capítulo 15, versículo 13, Deus faz exatamente essa promessa para Abraão. Ele disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence, onde serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Deus pré-anuncia o cativeiro e a duração do cativeiro. E José, ele se apega a essa promessa. E ele diz, olha, vai chegar o dia, quando se completar os 400 anos, Deus vai vir em auxílio de vocês e vai tirar vocês daqui. Por quê? Porque a promessa de Deus é a ocupação de uma terra que ele prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Jacó era o pai de José, que havia morrido no Egito. Uma outra passagem interessante, e essa comparação aqui ela é maravilhosa, através do profeta Isaías, e aí está a época em que Isaías profetizou entre 740 a.C. até 681 a.C., então imagine que essa profecia aqui ela é pronunciada nesse tempo aqui, e através de Isaías, Deus diz isso, diz acerca de Ciro, ele é o meu pastor, e ele realizará tudo que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja construída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Agora, Ciro, ele será futuramente, 150, 200 anos depois de Isaías, ele será o rei do Império Medo-Persa, que vai invadir Babilônia, tanto tempo depois. Alguns sugerem e supõem que, se é assim, então é porque Isaías, na verdade, essa profecia não foi escrita por Isaías, mas por alguém que veio muito tempo depois, que já conhecia a história. Não, isso para Deus não é nenhum mistério maior, ele designa. E aí, muitos anos depois, ele no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada pelo profeta, o Senhor tocou o coração de Ciro, rei de Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação em todo o território que ele tinha conquistado. Ele decreta, ele dá uma ordem no sentido de que o templo de Deus em Jerusalém seja reconstruído. E é aí que nós conhecemos a história do Antigo Testamento, sabemos da ida de Zorobabel e depois de Esdras, que vão para Jerusalém para reconstruir o templo. Percebe? Deus governando a história. Por isso, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, nós lemos, Paulo diz que chegando à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. No tempo devido, Cristo não chegou antes, não chegou depois, não se atrasou, não se antecipou. É no tempo exato, aquele foi o tempo em que Jesus devia vir, porque o mundo estava preparado para a chegada do Salvador.
Tenho mais uma passagem que eu gostaria de partilhar com os irmãos. Está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Depois que no versículo 4, a visão que João tem da sala do trono, do lugar do trono, com alguém que está sentado no trono, rodeado de seres celestiais que o adoravam de dia e de noite, mas esse momento ali, ele não é da Trindade. Na verdade, ali está presente Deus, o Pai, assentado no trono, ali está o Espírito Santo, revelado pela presença dos 7 Espíritos de Deus, e essa é uma figura de linguagem para referir-se à plenitude do Espírito Santo, mas está faltando alguém, e esse alguém, ele vai surgir no capítulo 5 de Apocalipse, o cordeiro, como tinha estado morto, que aparece ali, mas o capítulo 5 começa falando a respeito de um rolo, de um livro, na forma de rolo, que está na mão direita daquele que está sentado no trono. E este livro ele está escrito dos dois lados, frente e verso, ele está escrito já, e está selado com 7 selos. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Se você estudar Apocalipse, essa abertura, né, o rompimento dos selos e a abertura desse livro vai revelar aquilo que vem a partir do capítulo 6 de Apocalipse até o fim, que é essa história do que nos espera, do que está à frente na história da humanidade. Já está escrito. Deus nunca é pego de surpresa pelos acontecimentos da história, como alguns querem fazer, querem propor. Não, não, não. Deus tem a história nas suas mãos, Ele a escreveu, Ele a tem controlado, Ele a tem conduzido até os dias de hoje. Isso significa o quê, meus queridos? Que este vírus que surgiu aqui no mundo, ele não pegou Deus de surpresa e Ele não sabe o que fazer com isso. Não, pelo contrário. Deus permitiu isso e de alguma forma que nós ainda não sabemos, Deus tem propósitos muito definidos e muito claros. Eu penso que governantes vão ser levantados e governantes vão ser derrubados por toda essa crise que se estabeleceu. Mas olhando para a igreja de Deus, para os cristãos, certamente este período vai nos ensinar, vai nos proporcionar experiências que são únicas com o nosso Deus. De formas que eu quero propor algumas coisas que são importantes nesse nosso tempo. Eu quero assim trazer para uma conclusão esse nosso primeiro estudo. Primeira observação e o primeiro desafio prático que eu tenho para os irmãos aqui é isso: prepare-se no Senhor, para os dias difíceis que nós temos pela frente, na certeza de que Deus controla tudo. Como nós lemos no Salmo 121, versículos 1 até 4, eu quero convidar você para abrir ali a sua Bíblia, para lermos juntos esses versículos aqui. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 121: Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora presta atenção. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Irmãos, temos que ser realistas. O que nos aguarda aí à frente é difícil de precisar. Os futurólogos aí de plantão, os analistas, eles estão dizendo que o tempo vai ser muito difícil. A crise financeira, crise econômica, desemprego, a perda do poder aquisitivo, perdas nas aplicações financeiras, empresas fechando, pequenos negócios fechando. Os dias à frente serão dias muito difíceis. E talvez nossos colegas, nossos irmãos na fé vão sofrer mais do que a gente. Ou talvez nós sejamos escolhidos para sofrermos mais do que eles. Mas os dias à frente, eles exigem que o nosso foco esteja no Senhor, que fez os céus e a terra, que não dorme, que não se descuida, que está vigilante. Esta crise ela vai trazer muitas mudanças no estilo de vida,
ela vai trazer muitas mudanças para todos nós. Devemos estar preparados para isso, mas a nossa esperança tem que estar nesse fato de que Deus está no controle, Ele continua no controle da história da humanidade, na história com H maiúsculo, mas também na sua e na minha história particular. Deus controla todas as coisas. Um segundo desafio é esse. Esse é um tempo em que nós temos que ansiar pela volta, pela vinda do Senhor Jesus. Nós temos que ansiar, nós temos que dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Por quê? Porque a única solução para todos os problemas da humanidade está na pessoa de Jesus. E eu creio que os tempos estão passando, cada dia que passa não é um dia que ficou para trás, é um dia a menos que me aproxima ainda mais da volta do Senhor Jesus. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20, a nossa cidadania, a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus, que transformará os nossos corpos à semelhança do seu corpo glorioso. Essa tem que ser a nossa esperança. E esse tempo tem que ser, sim, não um tempo de ansiedade por coisas que talvez nós estamos perdendo ou vamos perder, mas de ansiedade pela volta, pela vinda do Senhor Jesus, que é a concretização da nossa esperança. Eu quero retornar a Dostoiévski. Eu quero lembrar que é preciso viver o hoje com o coração no futuro. É preciso viver o hoje com o foco naquilo que nos está prometido para amanhã. Hoje, dias sombrios. Amanhã, glorioso encontro com o Senhor. Nisso você deve firmar a sua esperança. Quero orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Deus Pai, muito obrigado pelo teu plano eterno, o plano que o Senhor estabeleceu e o qual o Senhor está conduzindo com precisão, com exatidão, dia após dia, sem que nada fuja ao teu controle. Nós fomos pegos de surpresa por esta pandemia, mas o Senhor não, o Senhor a conhecia antes que ela acontecesse e o Senhor tem a solução. De formas que queremos voltar o nosso coração, a nossa mente, a nossa fé para o Senhor. E o fazemos isso na certeza de que o Senhor cumpre as suas promessas. Muito obrigado por elas, por cada uma delas e por todas elas. Assim nós oramos, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus os abençoe. No nosso próximo encontro nós vamos estudar a respeito do caráter do nosso tempo. O que tem marcado o nosso tempo, para entendermos um pouquinho os dias que nós vivemos. Que Deus o abençoe e até lá.